Olá, bem-vindos a mais um Caras Fashion. O tema de hoje é economia circular e boutiques vintage. Qual a diferença entre brechó e boutique vintage? Como funciona a moda circular? A minha convidada de hoje é expert no assunto e vai contar todos esses processos aqui no Caras Fashion. Já estou aqui com a minha convidada, Bruna Zen, que é uma influenciadora digital, mas, gente, ela é uma baita comunicadora. E a gente vai falar sobre isso também, além do que me interessa muito, que é onde a Bruna circula, como a Bruna faz compra, de que maneira que ela garimpa aquelas peças incríveis, vintage, de segunda mão ou de brechó. Tudo isso ela vai explicar aqui pra gente. Eu quero muito saber. Bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada. Muito legal você ter aceitado o nosso convite aqui no Caras Fashion. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter me chamado, né? Não, muito legal, porque eu te acompanho super. E você tem um conteúdo muito específico, muito diferente e que a gente acaba aprendendo muito com o seu conteúdo. Mas é simples. Não é que é um letramento, vamos dizer assim. Sim. É uma coisa que a maneira como você vai fazendo, vai combinando as peças e vai colocando peças vintage. Quer dizer, o teu estilo é tão marcante que a gente acaba, só de olhar, a gente já tem essa sensação de aprendizado. Mas eu queria que você começasse do começo e falasse a tua formação, como você chegou na influência digital. Sim. E como você chegou nessa estética, nesse perfume vintage e nessa imagem tão forte que hoje é tão difícil, ainda mais do mesmo que a gente está vendo tanto, né, Bruna? Bom, eu trabalhei anos numa marca e quando eu estava nessa marca, eu ficava um pouco limitada a uma única marca. Tá. E eu sentia muita necessidade de abrir o meu leque. Você tinha que se vestir daquela marca e você achava que era assim, uma limitação. Para mim, aquilo era difícil porque eu já era uma apaixonada, então eu já me sentia inquieta. E foi aí que eu comecei, era uma marca mais de dia a dia, então eu comecei a comprar vestido de festa, porque era aquela época que tinha casamento todo final de semana, quando você tá ali com seus 25 até 30 anos, né? Então, todo final de semana tinha um casamento, então cada casamento eu encarnava um personagem e procurava uma peça diferente. Gente, que demais. E assim, eu tenho um acervo bacana, tinha minha tia, que eu sempre comento, que é uma pessoa que tem um acervo muito legal, a minha prima, que já ficou com algumas coisas dela, uma coisa ou outra da minha mãe. Então, cada casamento encarnava uma personagem e eu fui. E era uma época, se a gente for pensar 20 anos atrás, até um pouco mais, que o vintage ainda ele tava assim, sempre existiu, mas ele tava ainda não era escondidinho, não era o que é hoje. Mas eu amava, eu tinha amigas que amavam também. Então, eu já comecei a achar, vamos dizer, lugares, né, fora do Brasil. E aí, quando eu viajava, eu comprava. E comecei a pesquisar. E também o meu budget ali era um budget digno da minha idade. Então, eu tinha ainda que achar uma coisa que coubesse no meu budget. Então, eu virei uma pesquisadora, assim, profissional. Porque achar uma coisa legal. Exatamente, garimpadora, uma coisa legal. No meu budget, do meu tamanho. No meu tamanho é mais fácil porque eles tinham muita modelagem pequena. E nisso eu dei a sorte, né? Eu falo que é uma sorte. E aí eu fui criando, assim, um acervinho de vestidos meu. Muita coisa legal, muita marca desconhecida, coisa conhecida com preço bacana. Muito nos casamentos, já que, enfim, no dia a dia eu tava ali sempre usando a marca que eu trabalhava. E quando eu resolvi... e aí eu tirava foto, a gente postava... você já estava digitalmente fazendo alguma coisa? Antes de eu começar a trabalhar nessa marca, eu tive um blog lá atrás. Ah, legal. Ela chamava Bruna Zen. E eu já fazia essa brincadeira de looks, foi o que você comentou, muito marcantes. Porque eu sempre fui essa pessoa meio mix and match, meio que eu brinco que eu me identificava e me identifico muito com a Leandra Medin, que é a Man Repeller. Tudo a E ver. a gente tem exatamente a mesma idade, então no começo dela eu já era uma fã, assim, eu montei meu blog e fazia essas... Já tinham alguns achados, mas eu fazia uns looks diferentes. Aí eu comecei a trabalhar nessa marca, estopei um pouco o blog, mas quando eu tinha casamento, eu já era da geração de tirar foto, mas era assim, uma foto, e postava ali, sei lá, se no BlackBerry, ou nem sei se tinha Instagram. E aí, o meu Instagram era aberto, começou uma coisa, um pupurrizinho de reconhecer isso.
E minha mãe, quando foi passando o tempo, eu já estava meio inquieta do que eu ia fazer, tive uma filha, na minha segunda filha eu falei, poxa, será que eu sigo uma carreira solo, fortaleço o meu nome mesmo? Ah, legal. E meu marido falando, Bruna, umas esposas de um cliente meu falaram que te adoram, que te acham chiquérrima. Como é que elas vêm? Onde elas vêm? Provavelmente pessoas da época do blog, assim. Ele, daqui a pouco, você faz 40 anos, tenta fazer uma carreira um pouco solo, assim, né, com você. Ele foi mega apoiador. Aí você sai, eu tava no meio da minha licença, falei, gente, lá na empresa, falei, ó, nem termina a minha licença, vou sair, porque foi super ótimo, super amigável. Quando eu comecei a pensar, não tinha pra onde fugir. Eu lembro que eu conversei com a Bárbara Migliori, a gente foi tomar um café, ela olhou pra mim e falou, você quer que eu te fale o quê? 1, você não é tímida. 2, você tem estilo. 3, minha filha é influenciadora. Não tem pra onde você fugir. Hoje em dia, uma pessoa de uma construtora cai na comunicação e no Instagram, de alguma forma, ou outros veículos, né, de comunicação. Você quer que eu te dê outra resposta? Eu não tenho outra resposta. A resposta é, joga a tua cara e vai. E aí começa, você fica muito na dúvida que caminho seguir. É a narrativa que você vai Porque você quer ser diferente, mas ao mesmo tempo é difícil. Só que o meu foi assim, então vamos lá, eu vou começar a abrir. Só que no começo você tem vergonha. É muito curioso que o que eu tinha mais vergonha eram das pessoas que me conheciam. Ah, sim, os conhecidos, né? Como é que aquela pessoa vai me ver? Tipo, que assim, minhas amigas sabem da minha paixão desde o dia que eu nasci. Mas, gente, é aquelas pessoas do, sei lá, né? Do outro círculo, né? E aí quando eu fui me soltando, eu comecei a perceber que é muito engraçado, muito curioso que o público te dá a resposta do seu caminho. Quando eu falava de vintage, era tanto amor na minha fala, era uma coisa tão natural pra mim, que o retorno era imenso. Ah, que legal. Mais do que se eu falasse de um outro assunto. A mesma coisa aconteceu quando eu fui decorar minha casa. Foi uma coisa tão natural pra mim e tive um retorno imenso. Então, eu comecei a perceber que, gente, então o assunto que eu mais gosto pode ser o assunto que eu vou comunicar. Tem mais delicioso do que isso, né? Porque realmente é o assunto que eu mais gosto. Eu posso ficar horas falando disso aqui. E aí foi assim que fui entrando nesse nicho. E eu acho que eu talvez dei uma sorte, eu até comentei isso num talk outro dia, que foi junto com um crescimento grande, foi junto com o crescimento do vintage no Brasil. Porque a gente não tinha o que a gente tem hoje, né? E, Bruna, o que é uma peça vintage? Como é que... Para quem não sabe nada, vamos pensar assim, e não faz ideia do que seja isso, fica ouvindo, não sabe o que é brechó, o que é boutique vintage, se tem diferença entre uma e outra, como que você compra. Primeiro vamos falar, o que é uma peça que tem como característica ser uma peça vintage? É uma peça que foi produzida há mais de 20 anos. Então é muito diferente a palavra de vintage, que talvez esteja um pouquinho banalizada no momento, com second hand. Né? Entendi. O que uma coisa. Que é o brechó. Né? Que é um brechó, exatamente. Mas não impede de você ter dentro do brechó essas duas categorias, logicamente. Tem o vintage dentro do brechó. Exatamente. Então, peças vintage que eu poderia ter comprado, que eu comentei há 20 anos atrás, elas têm 40 anos ou mais hoje em dia. Então, assim, são peças de anos, de décadas passadas, de séculos, né? Então, você tem ali muito vestido quando você vai nessa feira. Eu vou muito numa feira vintage nos Estados Unidos, que eu adoro. Você tem ala de vestido dos anos 20. Então, 1920. Então, assim, agora já estamos 100 anos para frente. Então, acho que existem várias... E você vê pela roupa, né, de qual década que ela é, né? Os anos 70, os anos 80, os anos 90. E como estamos em 2025, então até os anos 2000 já tem, né? Vintage, já virou, né? E você estava comentando que a gente não tinha esse mercado no Brasil e que você comprava fora, em feira, comprava em boutiques e tudo mais. Você acha hoje que a gente tem opções no Brasil para quem gosta desse mercado e para quem quer começar a consumir isso? Porque, gente, isso é um valor. Muito. Gente, então vamos lá. Não é uma questão de você ter a bolsa ou você ter o vestido. É um valor. Quer dizer, você apreciar aquela peça, como a Bruna falou, que tem no mínimo 20 anos de idade, e apreciar, entender, né, a década, o que acontecia naquela década, qual que era o comportamento, onde estavam as mulheres naquele lugar, enfim. Você, minimamente, para você poder usar aquilo, né, ter uma permissão de trazer isso para o seu guarda-roupa. Você acha que hoje você já consegue fazer isso no Brasil, por exemplo? Com certeza. Lembrando aqui que quando eu comentei, tinha pouco no Brasil,
Mas o trash chic é um que já existia, e a Loli e o Joca estão há muito tempo no mercado, e já com assim, o Joca ele tinha um acervo, aqui um spoiler, ele tinha um acervo, ele não abria, que era só para aluguel de revista, produção editorial, de moda, editorial. E hoje em dia, aos poucos, ele vende uma coisa ou outra, você insiste e tal. Então, olha que como realmente são peças com valor. Sim, né? Sim. Porque são assim, quando você vai quase. viajar e você quer ver uma exposição de moda, essas roupas que estão expostas são roupas de muitos, né? São roupas antigas. Porque se a gente for falar do mercado de luxo, a gente está falando de costureiros da época, né? Então, assim, estilistas da época. Então, tem roupa do Christian Dior feita pelo Christian Dior. Roupa Balenciaga feita pelo Balenciaga. Então, isso tem muito valor, porque eles já morreram. Sim. Então, aquela coisa é única. Nunca mais ele vai fazer uma roupa. E quando a gente não está falando só do mercado de luxo, mas sim do ano, carrega muito o que aquele ano, né, vivia, representou, ou como as mulheres se vestiam. Até a silhueta, foi o que eu comentei. Se você for pegar uma peça Chanel, por exemplo, peça da Chanel, com mais de 20 anos, elas são petit. O 34, eu falo, cabe na Olímpia, minha filha de 7 anos. Porque era outra forma, o corpo, né? A estética era diferente. Sim, então, tudo isso você consegue ver através da peça, e acho que é isso que dá todo o valor. E aí você fala, poxa, mas você já compra uma peça de 20 anos, né? Com 20 anos, né? Quase que você já tá comprando velha. Eu adoro, por exemplo, roupa da Hermès, né? Quando eu acho com preço bacana. Só que você olha aquilo, você fala, não vai durar no mínimo mais uns 40, assim, vai durar, e vai deixar para as minhas filhas. Ai, que legal. Eu acabei tendo 2 meninas. Então, um legado é um problema na minha vida, porque eu não deixo passar uma comprinha pensando que eu tenho para quem deixar. Agora você tem a narrativa perfeita. Mas são peças que eram feitas, assim, a produção era muito manual, uma a uma. Então, tem esse lado que eu acho, assim, de acabamento muito especial, muito único, né? Então, assim, daí voltando, desculpa a sua pergunta aqui, nesse tema eu vou andando. Não, pode. Eu acho que hoje em dia a gente está muito bem assistido no Brasil. Entendi. Acho que a gente tem um acervo legal, acho que já tem muitas mulheres, assim, o Brasil também foi, assim… Uma referência, né? Muita gente chiquérrima, antenada, que, enfim… Hoje em dia tá com mais idade, ou se não teve alguém para deixar de herança, ou precisou vender, então vendeu, então circula. Assim como eu também acho que as pessoas estão mais antenadas, compram e às vezes também não estão usando para economia, né? Para circular também, para não ficar com aquele closet parado e tudo. Também colocam peças à venda. E então eu vejo hoje em dia no Brasil, eu sou assim, por exemplo, tem uma festa. Hoje em dia, é mais difícil, eu não tenho mais tanto casamento, mas tem uma festa. Pode ter certeza que eu vou procurar alguma coisa. Se me tiver fazendo falta, seja um sapato, seja um cinto, um casaco, qualquer coisa, eu vou nos brechós. Que louco. Os meus queridinhos, que eu tenho tudo lá no meu Instagram. Todo brechó de São Paulo que eu gosto, tem um Rios ali. Pra mim, é onde eu procuro. Entendi. E aí, você tem um estilo muito marcante, né? A tua imagem é muito marcante. E é muito diferente. Porque você, como você falou, você faz esse mix and match, tem peças históricas, para mim é o significado do estilo criativo mesmo, né? Traz coisas de outras épocas, mistura com coisas que estão acontecendo agora. Como é que… Eu queria te fazer 2 perguntas. Primeiro, você compra peças para ter como acervo? Ou as suas peças todas são para uso e tem que estar no uso, senão não faz sentido? Tipo, comprar uma peça e falar, não, gente, eu não preciso nem usar, eu só preciso ter. Enfim… Como é que funciona? Porque eu imagino, porque o céu é o limite, né, Bruna? Se você sabe garimpar, se você tem os endereços… Se caibo na roupa. E você cabe na roupa. Meu maior pepino. Sim, porque você tem esse corpo mais petit, Senão né? eu mando apertar, isso que é o pior, eu sempre dou um jeito. E que dá um jeito de fazer. Como é que você consegue fazer esse equilíbrio? Enfim, eu fico imaginando que o teu guarda-roupa deve ser muito interessante pra gente entender. Ele não é muito grande, assim, pra mim ele é enorme, mas eu vejo por aí muito maiores. Eu não tinha essa cabeça de acervo até pouco tempo atrás, quando eu comecei. Quando você começa a falar de um assunto, que foi o que aconteceu comigo, que eu já amava, aquilo vai virando o seu universo, né? Então, hoje em dia, eu não só falo como assim… Quando eu olho, assim, eu vou viajar, parece que me persegue o tempo inteiro. Vem, as coisas chamam.
Chegam. Eu escalonei nesses últimos 3 anos que eu virei Uhum. influencer e falo mais do Vente, eu escalonei numa coisa. Ou se alguém tem um achado, me manda. Eu falo, Porque você é referência, você já é a referência. então, assim, hoje em dia, eu sempre uso a peça. Tá. Mas eu tenho um chapéu ou uma flor de pôr na cabeça que não tem tanta situação pra usar, mas que eu Tá. falo. Esses dias mesmo eu comprei uma calça até do Joca, lá Uhum, do Trash. uhum, Dolce & Gabbana inteira bordada, inteira. Linda. Eu usei a calça. uhum. Tá até no meu feed. Eu usei Uhum. a calça é linda. Mas eu comprei ela pensando, isso é um acervo. Porque é bordada à mão Sim, inteirinha. nunca Então mais, é né? difícil hoje em dia Você a não gente vai conseguir uma peça dessa. conseguir de novo. Ou vai ser muito Cinto. cara, Uhum, né? uhum. Então, eu acabo que a resposta é que hoje em dia eu tô mais atendendo a isso. Não deveria. Mas assim, olha que curioso. Eu achei uma mini Kelly, tá Tá. muito em alta, Uhum. então tá muito alto o preço. É Uhum. uma bolsa da Hermès, Sim. enfim, que já voltou Específica, algumas vezes, uhum. específica, pequenininha. O mercado agora só fala sobre bolsa Sim, pequenininha, então a sim, febre vai sim. virando e vai escalonando. Eu fui pra Paris e achei uma de 1970, destruída de camurça, destruída, assim. Destruída, acabada. E o preço era muito bom. Entendi. Assim, não dava pra deixar não, passar. eu tive que. E daí, qual que era a minha dúvida? Eu olhava pro meu marido e falava: se eu arrumar essa bolsa, ela vai valorizar, eu não sei te explicar, em 50 vezes. E eu não tô exagerando. Ele falava assim: eu sei que você entende disso, só que a bolsa ela tava muito danificada. Parecia que eu tinha encontrado ela no lixo. Uhum. E aí eu fiquei pensando, pra eu mudar. Hoje em dia a Hermès, ela não tem mais camurça. Tá. Então você não vai conseguir. E você não consegue ela originalmente. Entendi. Você consegue, de repente, fazer essa reforma, mas ela você não vai perde ser. a característica E aí, da só que bolsa. aí eu fiquei pensando, ali as ferragens vai manter, o formato vai manter. E aquela dúvida me perseguindo, porque era um preço que realmente era um preço do quase que a pessoa estava falando, olha, isso aqui não tem valor nenhum. Entendi. Então, eu fico muito tentada, né? Mas foi como você falou, eu tenho que prestar muita atenção, porque o céu pode ser o limite. A gente não sabe, a moda é muito cíclica. Então, se for pensar assim, quantas coisas não podem voltar, vir e voltar? Então, às vezes alguém fala, você não pode deixar isso passar. Eu falo, gente, para de falar isso pra mim. Porque senão você não pode deixar nada passar. Isso, eu tenho que tomar. Eu acho que o meu meio de influencer acontece muito isso. Eu acho que muita gente que é influencer deve partilhar dessa opinião. Você fica mais né, à mercê desses achados. Você também acaba postando look no seu feed, então acaba que é uma novidade, é um assunto. Então, o consumo fica te tentando ali o tempo inteiro, né? Agora, a gente estava falando também, aqui nos bastidores, que eu acho que você, Bruna, você vive esse lifestyle. Porque a gente que tem a oportunidade de ver, porque você posta nas redes sociais, a tua casa, toda... gente, tudo tem uma narrativa, tudo é muito louco. Uma vez você falou pra mim num evento, e aquilo me marcou. Eu perguntei pra você, mas como é que você consegue deixar que as pessoas que te ajudam, né, deixar tudo tão organizado? Você falou, não, porque são poucas cores. A coordenação já está pronta, é fácil de combinar. Então, quer dizer, não tem alguma coisa que saia muito daquele teu estilo, desse teu perfume vintage que a gente fala. Isso é uma coisa sua, você me falou da sua tia, você falou da sua prima, quer dizer, sua mãe também tinha algumas peças. Mas como é que você criou essa estética? Não sei se isso é uma pergunta, não é uma pergunta fácil de responder, mas como é que foi esse caminho para você chegar e ter a coragem? Porque eu acho que precisa ter coragem para a gente viver intensamente, né? Não pode ter vergonha ou não pode falar, não, mas isso não é o que o status quo, sabe assim? Então, como é que você criou tudo isso, esse mundo? Para mim, é difícil da gente falar uma coisa que é muito natural. E até falam que isso é a síndrome do impostor, porque eu falo, como é que eu vou falar isso? Para mim é tão simples. Sim. Eu sempre tive esse olhar. Quando eu me mudei a gente alugou o primeiro apartamento assim que eu me casei, já foi natural aquilo tudo ter cor. Eu não queria nenhuma ferragem assim, sem ser dourada. Entendi. E eu não estava prestando atenção o que aquilo me levava, né? Aquilo era o meu, eu acho que vem muito do meu olhar. Só que quando alguém vai na minha casa, por exemplo, os meus 2 lavabos, o meu lavabo de São Paulo e da casa colorida do interior, eles são um ganso dourado. Na casa da minha avó existia essa pia, sabe qual é a pia que sai o ganso dourado? Sei. E eu tenho Tem um hippie essa pia, tem o ganso dourado. É a coisa mais normal do mundo. Não tem a pessoa entra no meu lavabo, ela sai, eu acho que ela vai falar assim, nossa, o seu papel de parede é listrado. Ela sai e fala, como é que você achou uma pia de ganso dourada?
falo, ué, Entendi. mas isso pra mim é o de menos dentro de Sim, tudo que tem nesse lavabo. tem nesse lavabo. Aham. Mas eu acho que as minhas lembranças e referências são muito essa. Minha avó morava numa casa que ela tinha um banheiro inteiro de mármore rosa. Aí o outro banheiro era inteiro azul. O outro banheiro era todo então preto, você do meu tem- avô. Daí eu falava, Você gente... tem uma ancestralidade aí E quando venderam a casa, ainda destruíram, puseram no chão. Não é que eu falava, queria aquele mármore, porque nem isso. A não tampa tem. da privada era rosa. Gente, E essas coisas, maravilhoso. hoje em dia, tudo ficou mais cinza, mais branco e mais preto. minimalista, né? E aí eu brinco, que às vezes alguém vai falar alguma coisa pra mim, né, de decoração, daí eu falo, não, eu não uso nenhum móvel de decoração, nem preto, nem cinza. Daí a pessoa olha assim pra mim e eu, pode reparar, sempre tem num showroom preto e um cinza. Sim. E pra mim aquilo é muito natural. Então, às vezes, o pé da cadeira era preto lá, que eu comprava de antiquário, né? Aí eu ia lá e pintava de verde. O pé da cadeira. porque você faz um DIY, você faz muito. Fácil, o negócio era barato, tinha É. preço bacana, acessível. Era preto o pé, eu pintava de verde. Então, isso sempre foi meu. Agora, eu não consigo dizer que é de alguém de família, porque a minha mãe, ela é minha sócia nessa casa de campo e ela queria morrer com as cores. O meu marido só aceita, coitado, é um santo. E isso é meu. Assim, até a arquiteta, a Detinha, que fez o projeto comigo, ela ria em várias reuniões. Ela fala assim, Bruna, é sério? Eu falava, é sério, vamos fazer isso. Faz o encosto de uma cor, o assento do outro e o aqui atrás do outro. Ela, tá bom, e o vivo de outra. Então, acho que você vai... Pra mim, o que eu acho curioso de tudo isso? Para as minhas filhas. Porque para mim é muito normal a gente estar naquela casa colorida toda hora, só que para elas provavelmente vai impactar alguma coisa. Vai, com não certeza. sei para que lado. Porque elas mas nasceram dentro de uma loja de tintas. E me fala uma coisa, você pesquisa, né? É óbvio que você pesquisa, óbvio, né? Porque, gente, a Bruna, a gente tá falando aqui, não é só roupa, né? Porque a gente tá falando de móvel agora. Já estamos falando de trabalhar em cima desses móveis. E eu tenho certeza que só vai escalonar para muito isso aí seu. Quer dizer, não tem, essa catraca você não volta mais, obviamente, e você vai escalonar ela. Você tendo acesso, você sabendo fazer, você vivendo aquilo, você só escalona. Quer dizer, aí você acaba vivendo, virando uma referência daquele assunto. O que eu acho muito relevante na sua profissão. Ser referência de uma maneira ou de outra a alguma coisa, né? Porque daí você está falando de alguma coisa que você sabe sobre o que é. E aí, voltando para a parte da pesquisa, quando você vai mostrar o seu look, por exemplo, que eu acho que é uma coisa super natural sua, você pensa nisso antes, é uma coisa que você faz lá na hora. Porque outro dia uma pessoa perguntou para mim e falou, Paula, como é que você pensa numa mala para ir para uma semana de moda? Eu falo, eu penso nela todo dia durante um mês. Olha que coisa louca, não é que eu fico pensando nela. Para ela ser inteligente, vai te dando, né, flashes. Aquilo vai vindo, as referências, aí eu fico pensando, aí vou fazendo. Você tá então não é uma coisa. Quando eu chego e faço, eu já tô há 30 dias pensando nela. Eu também sou. Então é o processo. O processo criativo é esse. É um processo. E você faz esse processo, então, ali? Eu faço. Tanto pesquisar peças vintage, por exemplo, é um assunto que eu brinco que é como se fosse uma terapia. Então, se eu tô estressada, eu entro nesse site de revenda, aquilo me relaxa. Muito doido, mas é a coisa que eu mais amo fazer. Então, se assim, qual é seu free time, eu faria isso. Tá. Mas se eu tenho que botar um look, seja um look para vir aqui hoje, por exemplo, tem Instagrams que me inspiram, que eu entro, só que é muito curioso. Quando a gente tem um olhar, você nunca faz copy-paste. Não. É uma coisa, às vezes eu vou te mostrar o look e vou falar, Paulo, eu tô assim hoje porque eu me inspirei nesse look. Você vai olhar e vai falar assim, como assim? Mas talvez a cor, alguma coisinha me chamou e todo o resto veio. Entendi. Então, mas é a mesma coisa. Eu também tô com uma viagem marcada. Quer dizer, todos os dias eu penso nisso. Na hora que eu vou fazer a mala, eu já sei o que eu tô, qual o mood que a gente quer encarar naquele. Então, vamos lá. Aquilo que eu falei de criar um personagem pro casamento, ele vai entrando na nossa vida. Na viagem, eu também quero ter um personagem. Assim, não um personagem, mas você tá tudo ao seu redor te influencia, né? Então, a gente está sendo influenciada por algumas coisas e você tá com vontade. Você fala, putz, eu vou viajar para uma praia, mas eu tô com vontade de dessa vez usar assim. Eu tô com vontade de usar pano, porque toda vez eu amarro um pano. Eu quero usar shorts dessa vez. Então, às vezes, você vai montar a mala, você já vai um pouco na sua vontade. Aí, chega lá, você acha uma coisinha ou outra e vai adaptando também, né? Mas eu também pesquiso muito e sou que nem você. Eu fico pensando, quando a coisa tá me chamando, uma mala, que é uma coisa que a gente tá ansiosa. Aí a pessoa falou assim, como assim, Paula? Mas você fica pensando. Não, gente, não é pensando. A coisa vai surgindo, né? Acontece, né?
Bom, vamos fazer um intervalinho comercial. Já a gente volta com a Bruna com mais conteúdo para vocês. Estamos de volta no nosso bloco final aqui com a Bruna, falando sobre esse mercado que eu adoro, mas eu não sou uma expert no assunto. Não. Bruna é expert no assunto e eu sempre pergunto para os meus convidados aqui, não sei se é uma dica, sei lá, alguma coisa que você ache que para quem está começando, por exemplo, na influência digital, porque a gente está vivendo isso agora, né, Bruna? Eu acho que a tua profissão é uma profissão que ela... né, a gente teve aquela fase que todo mundo era estilista. Depois a gente teve aquela fase que todo mundo era consultora de moda. E agora nós estamos nessa fase que as pessoas elas estão querendo abrir câmera e falar. Que você que já está nesse mercado e já tem uma narrativa, já tem uma linha de conduta... O que você acha que é muito importante e que não pode deixar... Que característica você acha que a pessoa não pode deixar de ter para poder se dar bem num mercado como esse, né? No de influência, por exemplo. Olha, eu vou falar que eu estou há 3 anos nesse mercado, um pouquinho menos talvez, e eu diariamente ainda me questiono muito o meu caminho, então cada palavra sua para mim ainda me dá segurança. Porque é um mercado com muita concorrência. Então, às vezes, a gente fica muito na dúvida qual é o nosso caminho. Ou, às vezes, mesmo você vai fechar com uma marca, a marca quer te colocar roteiro. Sim. Aí você se perde, você fala, poxa, mas será que eu preciso desse roteiro? Eu, que sou uma pessoa muito espontânea. Aí eu falo, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu não queria fazer um roteiro. Mas também estamos falando de marcas grandes, com vários, né, poréns que precisam ser cumpridos. Então, diariamente, eu me questiono. Mas se eu fosse dar uma dica, consistência, assim. Cada pessoa tem alguma coisa para oferecer. Se você acredita que você tem alguma coisa para oferecer na internet para alguém, para te escutar, foca nessa sua verdade, eu acho. Então, você tem que ter realmente alguma coisa, porque você pode ser muito boa, né? Tirar foto muito bem, fazer outras coisas, mas não necessariamente ser muito comunicativa. Ou você pode amar moda, mas também não saber muito como colocar o look do dia ali. Então, acho que você tem que saber o que você consegue tirar que vai fazer diferença para alguém assistir. De novo, quem sou eu na fila do pão? Eu, assim, até hoje eu me pergunto se eu tô indo no caminho certo. Mas eu acho que uma coisa eu nunca abri mão. De fazer coisas que eu me identificava. Então, assim, se eu não me identifico com a marca, com o trabalho, eu não faço. Eu me programei para virar influencer. Eu não virei influencer para me sustentar desde o dia 1. Eu me programei financeiramente. Quando eu virei influencer, eu já estava programada. Eu sabia que eu tinha ali uns aninhos, que eu tinha a minha poupancinha, caso aquilo não funcionasse da minha forma. Para eu nunca me vender, vamos dizer. Então, eu acho muito importante você realmente começar com um ideal e não deixar as coisas ao redor que vão tentando, né, te podar ou te moldar, te moldarem para uma coisa que não é a sua verdade. Então, até hoje mesmo, eu tenho o mesmo comportamento e eu fecho novos contratos, tudo, mas sempre tentando ser minha cara. Eu converso muito com o cliente antes, falo, posso fazer do meu jeito? Porque se fizer do meu jeito, dá certo. Se não fizer, não tem jeito. Não, e você tem essa facilidade. Eu acho que as coisas ficam fáceis, não fáceis, digo, a sua tradução da moda. Porque, às vezes, é esse sempre um grande problema. As pessoas estão com todas as informações, mas elas não conseguem traduzir. Eu acho que, na hora que a gente está falando de um estilo criativo que é o seu, você consegue traduzir de uma forma fácil, acessível. Quer dizer, nada do que está ali é uma coisa tão fora de escopo que não dê para poder organizar, entendeu? Mas aí eu acho que você vai aprendendo. Eu acho que essa troca com o público que eu falei inicialmente, que até me colocou no caminho mais, né, no meu caminho, é a forma melhor de você aprender. Eu acho que você tem que escutar muito o teu público, mas sempre colocando a tua vontade, né? Assim, expondo o que você tem para oferecer, né? Não vai se moldar só. É isso que eu falei, nem se moldem.
mas o seu público, ele vai te ajudar ali no seguir caminho que ali. você faz melhor. Que foi o que eu comentei. Eu entrei nesse vintage, no Riacho, né? No Rio, fui descendo ali, porque eu percebi que é o que eu mais amava fazer. E nesse meu amor, retorno Olha, bom. Que coisa. Não, um case de sucesso. Ah, Gente, é o seguinte, falta muito, mas eu bem. falo assim, não, eu tô te falando Falta isso, eu não tô muito. rasgando seda não, porque eu acho que porque a gente tem que pegar os cases de sucesso, né, os nossos, os das pessoas que a gente tá vendo, e a gente tem que guardar eles assim, bem guardadinhos, num lugar bem, bem importante, porque não é fácil você conseguir juntar tudo, né? Não. Mas é isso. Obrigada, Bruna. obrigada. Adorei você Eu aqui também. com a gente. Eu quero que você venha contar sempre aqui no Caras Fashion. Pode De me chamar. repente, a Bruna vai ter uma Eu boutique. falo. Eu já fico imaginando assim que a gente já vai lá fazer uma entrevista, porque eu já vejo escalonando para outro lugar, assim. Mas quero te agradecer, brigadão. E a gente está sempre aqui, a hora que você quiser contar alguma coisa, vai ser um grande prazer. Prazer foi meu, podem me chamar. Obrigada. Esse assunto, para mim, é uma honra falar. Obrigada, Bruna. Obrigada a você. Bom, esse foi mais um Caras Fashion. Sigam a gente nas redes sociais, Caras TV, Caras Brasil, Paula Martins _oficial. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo conteúdo.